Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de uma verdadeira obra-prima. O filme 21 Gramas, dirigido pelo mexicano Alejandro González Iñárritu. Vocês vão ver ao longo dessa resenha como eu vou defender a ideia de que 21 Gramas, com graça, executa no movimento da sua trama narrativa toda uma manifestação do sentido da vida e de uma concatenação divina, espiritual, transcendental do entrelaçamento das vidas das personagens. É uma coisa simplesmente formidável. Se alguém quiser ver uma interpretação sobre o movimento do cosmos, uma interpretação sobre o sentido de Deus, precisa assistir ao filme 21 Gramas, do Alejandro González Iñárritu. As três personagens principais do filme, a Naomi Watts, né, a excelente atriz Naomi Watts, que interpreta ali a personagem Christina Peck, o Sean Penn, esse ator estadunidense que faz o papel do Paul Rivers, e o Benício del Toro, que vai fazer a personagem do Jack Jordan. O entrelaçamento dessas três personagens. Tem também a Mary Rivers, que é a namorada, a noiva, esposa do Paul Rivers. Os três são os mais fundamentais e existem personagens que orbitam ao redor dessa tríade. Mas eu quero dizer a vocês que o entrelaçamento radical das trajetórias dessas personagens dá o tom para nós compreendermos uma leitura de espiritualidade por parte do Alejandro González Iñárritu. Quero dizer a vocês que esse é o maior filme a que eu já assisti, junto com a versão mexicana do 21 Gramas, que é o Amores Perros, que é tão bom quanto, só a trama deslocada dos Estados Unidos para o México. Eu ainda farei uma resenha sobre Amores Perros. Quero dizer que é o maior filme a que eu já assisti, ao lado de Dançando no Escuro, de Lars von Trier. Então, gente, eu já vou começar a falar com vocês sobre 21 Gramas. Mas antes, eu quero conversar com você que está assistindo a este vídeo. Se ao fim dessa resenha você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo e deixe também o seu comentário aqui embaixo para eu poder conversar com você. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para receber as notificações. Tudo bem? Então vamos lá, gente. 21 Gramas. Bom, vocês vão perguntar, Flávio, por que esse título? Bom, o filme todo é muito polissêmico. 21 Gramas seria o peso que se esvai com a morte, como se fosse o peso da alma, o peso do espírito. Essa analogia, que eu não diria central na obra, ela se torna central quando nós percebemos que uma vida está radicalmente entrelaçada à outra. E eu diria mais, em termos do que fala Alejandro González Iñárritu, em termos do que também falaria Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Eu quero dizer que se você já assistiu ao 21 Gramas, e se você vai assistir ao 21 Gramas, seria muito interessante que você fizesse um cotejo entre a dimensão de concatenação narrativa de 21 Gramas e as discussões promovidas pelo Allan Kardec, codificador, pedagogo francês e codificador da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque não só as vidas das personagens estão radicalmente entrelaçadas, mas também as suas mortes. Vejam que eu estou falando de mortes no plural. A trama de Iñárritu, ela parece um quebra-cabeças desconcatenado. As partes da trama estão fora de ordem. Não há no início da trama uma linearidade. Então o Iñárritu vai apresentando para nós algo que faria sentido mais ao fim do filme, só que ele põe isso no começo do filme. Algo que está no meio do filme, ele põe no final. Algo que deveria estar no começo vai para o fim e assim por diante. De tal maneira que a gente tem uma perplexidade inicial ao lidar com uma trama que não se estabelece com começo, meio e fim. Mas aí eu pergunto para você que está assistindo a essa resenha. Você tem certeza que a sua vida, que a nossa vida se estabelece com começo, meio e fim?
Quantas vezes você tem uma discussão com uma pessoa e o tempo da sua relação com aquela pessoa com a qual você discutiu parece suspenso nessa relação? Anos depois, quando você conversa com essa pessoa, se a temperatura da discussão ainda se mantém cálida, ou então, se aquele motivo que fez com que você e essa pessoa se exasperasse já se foi, você percebe que existe algo como um drible em relação ao tempo. Algo que faz com que o tempo não seja contínuo, prolongado, linear, mas sim que se revolva sobre si mesmo como um novelo de lã. O Inharitu vai mostrar que a dimensão de que as partes da vida são colocadas em montagens diversas dão a dimensão de que não é porque a Christina Peck conhece o Paul Rivers num determinado momento da vida que eles se conheceram ali pela primeira vez, e as tendências reencarnacionistas que estão na base do espiritismo e estão na base de 21 gramas dão essa dimensão. Quem já assistiu ao filme Beautiful, que é como que uma continuação em outros sentidos do Inharitu, é um filme com Javier Bardem, aquele ator espanhol que é muito bom, vai perceber que o Inharitu é um espiritualista além de um grande cineasta. Mas eu quero dizer a vocês que o fato de a Cristina ter conhecido, a Christina Peck, personagem interpretada, e eu diria mais, eternizada pela Naomi Watts, conheceu o Paul Rivers depois que o seu marido e suas duas filhinhas morrem num acidente provocado pelo Jack Jordan, não é algo que dá na ordem da linearidade. E o fato de o Paul Rivers ter um coração falho e passar por um transplante recebendo o coração do marido da Cristina também não é uma casualidade nem uma linearidade. Então, em 21 gramas é importante dizer que a montagem da narrativa, a forma, é a decantação de um conteúdo espiritual, de um conteúdo filosófico, de um conteúdo de interpretação das ações da vida, que ao invés de casualidade, implicam causalidade. Que ao invés de acaso, implicam ocaso e causa. É isso que eu vou falar para vocês. Então vamos lá. Eu vou pegar a trama do Inharitu, que está toda montada, a revelia da linearidade, vou trazer para vocês, vou linearizá-la minimamente para a gente fazer as discussões. Nós temos a Christina Peck, que é a Naomi Watts. A Naomi Watts é uma moça que usava drogas. Ela aparece num determinado momento do filme numa sessão de usuários de drogas, aquelas conversas, aqueles grupos de apoio. Por exemplo, existe o grupo de apoio dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos e assim por diante. E ela está contando que ela chegou a ir para a UTI. E ela como que teve uma parada cardíaca por causa de uso de drogas, mas que ela conheceu então o seu marido, e ele a ajudou muito a sair do vício, e ela teve duas lindas filhas com esse marido. Essa é uma cena dela. Nós temos de outro lado o Jack Jordan. O Jack Jordan, que é a personagem interpretada e eternizada pelo Benício del Toro, é um camarada que está envolvido com crimes, estelionatos, roubos, fraudes, desde a adolescência. Já é um cara ali de meia idade, vamos dizer que tem pouco mais, deve ter uns 45 anos, se tanto. E é um camarada ali cheio de tatuagem, nada contra as tatuagens, mas a gente sabe que eventualmente na tradição ali dos grupos que passaram por presídios, existem determinados códigos nas tatuagens. E o Jack Jordan está tentando se redimir. Ele conseguiu um novo emprego num clube de golfe ali de milionários e está frequentando a igreja. Então ele virou um evangélico ali. E nós temos também o Paul Rivers. Quem é o Paul Rivers? A personagem interpretada e eu diria mais eternizada pelo Champagne. O Paul Rivers é um professor universitário da aula de matemática. Vejam vocês, da matemática. Isso vai ser importante aqui. E o Paul Rivers está passando por um sério problema cardíaco. Ele vai morrer se não receber um transplante de coração. Você vê que situação terrível, que situação tétrica para o Paul Rivers. Muito bem. Existem então 3 narrativas supostamente colocadas de maneira divergente, aleatória, mas o que o Inharitu vai mostrar, e todos e todas nós temos esse entrelaçamento de narrativas nas nossas vidas, com as pessoas que conhecemos ao longo da vida, que passam pela nossa vida, que ficam na nossa vida e assim por diante. Ele vai mostrar como é que a narrativa dessas 3 personagens se entrelaça. Vamos lá. Primeira coisa, o Jack Jordan, e reparem no sobrenome da personagem interpretada pelo Benício del Toro, Jordan.
Rio Jordão, rio no qual Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Eu estive no final de 2018, na virada de 2018 para 2019, eu vi as águas esverdeadas do Rio Jordão, ali em Israel/Palestina. Tudo bem, gente? Ele conseguiu, inclusive, ele está se mantendo no emprego, ele chegou a ganhar uma caminhonete numa rifa, vejam vocês, uma caminhonete toda ousada, paramentada. Ele escreveu na lataria na caminhonete, Jesus saves, Jesus salva. E ele está todo feliz e está tentando dar lição de moral para um jovem, que seria como que a imagem dele no espelho mais jovem. O camarada que está se metendo em roubo, e ele está tentando dizer que ele tem que entrar na linha, seguir a palavra de Cristo e assim por diante. O que acontece? O Jack Jordan tem uma tatuagem de um coração. Vejam, em Arritu, a simbologia transcende a própria simbologia. Não é só uma chave hermenêutica, uma pista. Ali é uma dimensão de causalidade posta. O coração que está tatuado no pescoço do Jack Jordan é totalmente vinculado ao coração do Paul Rivers, que vai falhar, ao coração do marido da Cristina, que vai morrer, e aí ele vai doar o órgão. E depois, ao fim e ao cabo, tudo isso se entrelaça para que da morte venha uma nova vida, como eu vou dizer para vocês. Mas é justamente no primeiro momento esse coração tatuado no pescoço do Jack Jordan que faz com que os frequentadores milionários do clube de golfe não gostem de ver a tatuagem, peçam que ele vá embora. E ele, que estava tentando se redimir, perde emprego. Se fosse só a perda do emprego, que já é uma coisa terrível, ainda seria algo reversível. Acontece que ele fica ali todo atormentado quando perde o emprego, e ao voltar para casa, justamente dirigindo a caminhonete que ele havia ganhado numa rifa e que atribuíra a graça de Deus, ele dirigindo inadvertidamente de forma rápida, e ele que tinha problema com o alcoolismo e eventualmente ali poderia ter incorrido numa bebedeira, ele acaba atropelando o marido da Cristina e as duas filhinhas. É uma coisa assim horrível, trágica, terrível. E o que nós temos? Nós temos então que existe um primeiro entrelaçamento em 21 gramas. O entrelaçamento da conversão do Jack Jordan, que passa pelo seu Jordão, pensa que foi ao céu, mas volta ao inferno. E a dimensão de que a Cristina, que havia sido redimida pelo marido, assim ela diz, vai para o inferno, porque perde o seu marido, perde as duas filhas e se vê ali no inferno completo. Vejam vocês. E aí vocês vão falar, Flávio, mas o que o Paul Rivers, a personagem interpretada pelo Champagne, tem a ver com isso? Tem a ver que o bip toca na casa do Champagne, a sua esposa vê que o bip tocou, fica alarmada e dá a dimensão de que chegou um coração para o Champagne. Coração de quem? Do marido da Christina Peck. Vejam, o nome Cristina, não preciso nem dizer. Cristina tem a dimensão crística, a dimensão cristã, no seu próprio radical, no seu próprio nome. Num momento muito trágico, em que suas filhas e seu marido morreram, estão morrendo, ela precisa decidir se vai fazer com que o marido doe os órgãos ou não. A decisão cabe a ela como esposa. E ela autoriza a doação dos órgãos, o coração do marido vai para o Paul Rivers. E ele é redimido. Vejam vocês. E é importante dizer que existe uma trama paralela, mas que nem por isso é menos importante. A esposa do Paul Rivers, ou a sua noiva, quer muito ter um filho, ainda que o Paul Rivers possa morrer pelo problema cardíaco. No decorrer da trama, em Arritu mostra para nós que ela poderia sentir uma culpa por ter feito um aborto e querer, digamos, reverter essa dimensão do aborto em maternidade. E eles acabam descobrindo isso quando o médico que está trabalhando com essa questão da inseminação artificial conta pro Paul, em frente da Cristina, que ela tinha um problema de trompa, talvez por um aborto mal realizado. Tá todo um entreveiro entre eles. Mas a questão é que o Paul, é dito ali que ele teria casos extraconjugais, e a Cristina é uma mulher atraente. Além de o Paul se sentir muito grato e querer saber de onde veio o coração dele, ele queria ir atrás disso. Toda a legislação do hospital proibia isso. Mas, como nós sabemos, sempre há maneiras turvas, sempre há águas algo turvas no Jordão que permitem que fazem com que o fundo do rio seja entrevisto. E aí o Paul acaba descobrindo quem é a Cristina, quem era o seu marido, quem eram as suas filhas. E ele começa a se aproximar da Cristina.
No início, a aproximação do Paul em relação a Cristina é uma aproximação de gratidão. Mas, como os meandros da vida são extremamente complexos, e eu diria mais, paradoxais, essa gratidão se reverte em desejo e amor. Porque o Paul se apaixona pela Cristina. E a Cristina se apaixona pelo Paul. Só que essa paixão ganha laivos dostoiévskianos, e eu diria mais, shakespearianos, quando o Paul revela para Cristina que ele tem um bom coração, que ele tem um brave heart. E esse coração vem do marido dela. A primeira reação da Cristina é querer matar o Paul, é bater nele, mas depois ela vai beijá-lo. E antes de dar um beijo na boca, ela dá um beijo no peito do Paul Rivers. Como é que é o nome e o sobrenome? Como são o nome e o sobrenome do Paul? Paul, Paulo. Quem foi Paulo? Bom, Paulo, na tradição cristã, era antigamente Saulo, antigo perseguidor de cristãos, que teria visto Jesus Cristo na estrada de Damasco. Saulo, por que me persegues? E aí se converteu ao cristianismo e se tornou um dos grandes propagadores, Paulo de Tarso, um dos grandes propagadores da fé cristã. E aí nós temos Rivers, rio em inglês. Aliás, rios, rivers. Nós temos Jordão, no sobrenome do Jack. E nós temos Rivers, no sobrenome do Paul. Ou seja, Rio Jordão. O Paul também vai passar por um batizado. Também vai passar por uma conversão. E aí é interessante mencionar também o filósofo pré-socrático, Heráclito de Éfeso. Não se entra no rio duas vezes, porque não se é o mesmo e o rio também não é o mesmo. E aí a dimensão de que todas as personagens vão se transmutando, se transfigurando em contato umas com as outras. Existe uma dimensão kármica, interpretada como trama e como entrelaçamento em 21 gramas. E o que acontece? Acontece que o amor aproxima, a gratidão e o amor aproximam Paul de Cristina, o rio em que ambos se banham. Só que o Evangelho segundo o Talião, olho por olho, dente por dente, essa dimensão kármica fundamental vai fazer com que a Cristina queira vingança. Vai fazer com que ela, que agora está se amaziando com o Paul, cobre do Paul, você tem o coração do meu marido, você está fazendo amor comigo, que fui esposa daquele que te deu o coração. Cabe a você fazer justiça ao meu marido e às minhas filhas assassinadas. Eles vão atrás de Jack Jordan. Agora, o que eu não contei ainda para vocês é que o Jack Jordan começa a levar as últimas consequências à sua espiritualidade. Ele queria respostas. Por que Deus colocou uma caminhonete na minha mão? Para que essa caminhonete que Deus pôs na minha mão, ele dizendo, tenha sido o instrumento da morte de outrem. Porque Deus quis que eu me redimisse, se eu agora, ao me redimir, voltei para o inferno. Ele foge, mas não consegue se livrar do inferno, que ele diz que não é exterior. O inferno é a culpa. O inferno é a própria dimensão de consciência. É ele que se entrega. É ele que vai para a prisão. É ele que coloca o pastor contra a parede, quando o pastor o chama de blasfemo. Mas aí o Jack Jordan diz para o pastor, você me ensinou que Deus não sabe, que Deus sabe até quando um pequeno fio de cabelo na minha cabeça se move. Como é então que isso que está acontecendo comigo não diz respeito a uma dimensão divina? Eu quero entender, eu quero compreender. E essas respostas sobre a natureza do mal, o judaico-cristianismo tradicional não consegue dar para o Paul. Ele não encontra isso na tradição protestante de que ele se aproxima. E ele se exaspera. O que o Jack Jordan quer é se afogar no seu Jordão. É morrer. Ele quer ser culpado. Ele foge. E, simbolicamente, e aí é uma causalidade total, existem vários temas bíblicos explorados belamente pelo Inharritu, ele vai para o deserto. Quem conhece os evangelhos sabe que Jesus Cristo vai passar por uma quarentena no deserto e vai ser tentado, são as 3 famosas tentações a que Cristo é submetido, pelo espírito do mal. Pelo canhoto, por Satanás, por Beelzebu, por Lúcifer, como vocês queiram chamar, o diabo. Essa que é uma das maiores personagens da história do imaginário no Ocidente. No deserto, Paul Rivers e Christina Peck vão atrás do Jack Jordan. E o Paul
que conseguir uma arma. Vejam, ele consegue uma arma com aquele mesmo funcionário que, ilegalmente, de maneira subliminar, nas entrelinhas, dissera para o Paul quem havia doado o coração para ele. Essa mesma arma é levada até o deserto. Jack Jordan é conduzido até o deserto pelo Paul Rivers e ele diz para ele: você não deveria ter feito o que você fez. Você fugiu do local. Aquelas meninas poderiam ter sobrevivido. Você as abandonou lá. Quando nós achamos que ele vai matá-lo, ele atira a esmo. E aquilo que o Jack mais queria, que era se livrar do fardo da vida, ou do fardo da culpa, não é tirado dele. O que acontece? O Jack Jordan vai até o hotel de beira de estrada, onde a Christina e o Paul estão hospedados. E aí é preciso dizer que o coração do Paul, o coração que viera do marido da Christina, está falhando, está morrendo. E o Paul vai morrer, vai ter uma morte terrível, asfixiado. O médico dissera isso para ele, quando ele começou a ter intercorrências, vômitos, asfixia. Mas ele falou: se eu for para o hospital, você pode me dar uma morte melhor, não uma vida melhor. Eu não vou morrer dessa forma. Mas o Jack vai até o quarto dos dois, no hotelzinho de beira de estrada, e diz: você não me queria? Eu não sou culpado? Então me mata. Me mata agora. Quando começa uma altercação, uma luta entre o Jack e o Paul, a Christina intervém. Ela pega o cabo do abajur. Vejam, o cabo daquilo que emana a luz. E ela vai usar isso para as trevas. Com vontade de vingança que ela tem. E ela começa a dar nas costas, na cabeça. Ela vai matar o Jack se não houvesse uma intervenção. O Jack queria morrer pela culpa. A Christina queria matá-lo por vingança. Mas quem de fato vai morrer nessa história é o Paul Rivers. Por quê? Porque não suportando mais a asfixia, ele aponta a arma não para o Jack. Ele quer evitar que a Christina se torne uma assassina, que ela mate o assassino do seu marido e dos seus filhos, e ele não quer mais viver sendo, na verdade, uma vítima do seu próprio coração. Ele aponta a arma para o próprio peito e dispara no seu coração. E vejam, o oferecimento de Paul Rivers em holocausto faz com que não haja um novo assassinato e faz com que haja a união inusitada do algoz, daquele que matara o marido e as crianças da Christina, e da Christina, ambos querendo levar o Paul imediatamente para o hospital para que ele passasse por uma cirurgia e pudesse sobreviver. Vejam vocês. Chegam ao hospital, não há tempo propriamente de salvar o Paul, mas é importante dizer que o Jack se inculpa. Ele diz para os policiais que ele atirou no Paul Rivers. E a Christina vai denegar isso. Vai dizer: não foi ele. E a Christina tem mais uma notícia no hospital. Quando a médica diz que ela não deveria usar drogas, e a Christina incorreu em novo uso de entorpecentes, bom, coitada, como é que ela suportaria a dor pela qual ela estava passando? Quem somos nós para julgá-la nessa alienação a que ela estava sendo submetida? A médica como que quer dar uma lição de moral, a Christina fala: você não tem a ver com isso? Mas a médica diz: você não deveria usar drogas na sua condição. Você está grávida. Então vejam, uma pessoa, o Jack Jordan, que ia se vivificar pela espiritualidade, não pôde encontrar isso nas respostas tradicionais da espiritualidade a que havia recorrido. Digamos, o judaico-cristianismo, não reencarnacionista. Mas pôde entender que havia uma dimensão de renascimento, de retomada da vida com a morte. É uma coisa terrível. E sem vidas anteriores ou vidas futuras, é muito difícil entender essa compreensão do budismo, do hinduísmo e do espiritismo. É muito difícil dizer que pode haver uma reversão da morte em vida e da vida em morte. E de que, na verdade, os papéis que nós desempenhamos nessa vida são papéis de transição para cumprir determinações pretéritas do karma. É isso que está na base do cinema filosófico existencial de Inharritu. E o Jack Jordan descobre que, sendo algo que ele obviamente não queria ser, que é algoz do marido e das filhas, mas se eles não morreram, se a vida é eterna, como sugere em Inharritu, no 21 gramas, no Amores Perros e sobretudo em Beautiful, há então uma nova vivificação, porque ele é um artífice para levar o Paul até o hospital,
para fazer com que o Paul cumprisse um papel para ele. Como quem? Como quem mostra que ele não deve mergulhar na culpa, que ele deve abrir a mão, que ele não deve ali mergulhar nessa dor e que ele deve perceber que ele pode ter papéis diferenciais. A Cristina é vivificada. Ela perde a maternidade e o marido, mas ela pode ser mãe. Mãe de um filho do Paul. Paul que vai permanecer nesse plano vivo através dela. A Mary, noiva do Paul, também está grávida. E ela pode ser mãe também. O Jack Jordan descobriu respostas escatológicas, limítrofes, transcendentais que tanto buscava. Na dor. Quantos de nós, ao sorrir, temos uma dimensão muito mais frívola e superficial da vida? Mas quando olhamos para os olhos vazios da caveira de Hamlet e tentamos fazer as perguntas das quais sempre fugimos, mas que quando a dor se apresenta, elas se tornam inescapáveis, quantos de nós não vemos a expansão da vida? É assim, ao fim e ao cabo, que a dimensão de Iñárritu se revela na metáfora dos pássaros migratórios que aparecem recorrentemente entre as imagens da trama. Por que esses pássaros? Porque os pássaros vão em busca do calor e do alimento. Eles vão em busca da vida. Mas quem disse que a vida, para Iñárritu, termina com a morte? Quem diz que a vida não pode ser vivificada na transição da morte e no entrelaçamento do karma, das vidas, dos espíritos e das mortes? Então a migração dos pássaros dá a dimensão para a epígrafe do filme, que é dedicada a Maria Eulália. Talvez possa ter sido uma namorada do Iñárritu, ou uma amiga querida, uma parente querida. Porque a plantação de milho, depois da queima, depois da terra arrasada com as cinzas pela plantação, é que o milho pôde despontar. Esse é o entrelaçamento filosófico, formal e radical num dos maiores filmes a que eu já assisti. Junto com Dançando no Escuro, do Lars von Trier, vou deixar o link para a resenha de Dançando no Escuro aqui embaixo. 21 gramas é o maior filme a que eu já assisti. E ele é um filme com potencialidade para, se não trazer novas respostas, porque é preciso abrir a mente para novas perguntas, é um filme que tem a possibilidade de expandir o imaginário daquele espectador e daquela espectadora que está aberto para formular questões outras, para pensar para além da transitoriedade, para pensar o movimento da eternidade. Esse é Alejandro González Iñárritu, mestre mexicano, no filme 21 gramas de 2003. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. E embaixo desse vídeo, eu peço que você deixe seu comentário e também veja que há um botão de Seja Membro. Se você se tornar membro do meu canal, membro humanista, você vai poder contribuir financeiramente para eu dar sequência à feitura dos vídeos desse canal, das aulas ao vivo, das resenhas de filme, das resenhas de livros e das leituras. Tudo bem? Então eu deixo o convite para que você sempre assista às resenhas de filme aqui no meu canal, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!